Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs de pé, né? Aliás, boa noite já, né? Meus irmãos e minhas irmãs de pé. Desculpa aqui um pouco o atraso de hoje, porque nem tudo, às vezes, sai como a gente planeja. Sempre tem um, um coveiro espiritual que atrapalha a obra, que quer atrapalhar sempre a obra de Deus, né? Mas uma boa noite para todos, um feliz sábado para todos. Bom, meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus, né? Para que possamos, né, ter uma esperança de um dia melhor. E hoje é dia de quê? De adoração, né? E o tema de hoje é, né, temor. O tema de hoje é temor. Um abraço para todos no Brasil, no mundo, um abraço para todos os nossos amigos e parceiros que nos apoiam nessa obra, né, de Deus, dentro do Brasil e fora do Brasil, principalmente, né, lá em Moçambique, aonde nós vamos estar em breve, nós vamos estar em breve, né, com uma igreja lá em Moçambique, com um representante de Deus, né, pelo Ministério Transformador, pelo Espírito Santo. Breve aí em Moçambique com vocês vai ter um representante da nossa igreja aí com vocês, tá? Em breve, em breve. Bem, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor, uma boa noite, shalom para todos, né? E que todos possam participar desse estudo e refletir nesse estudo. Bem, meus irmãos, nós vamos cantar aqui um hino. Eu te exalto, Senhor Jesus. Senhor, eu venho a ti com o meu coração. Em meio às tribulações, encontro tua mão. Em meio a tribulações, encontro tua mão. Tua graça me sustenta, teu amor me faz viver. Tua graça me sustenta, teu amor me faz viver. Eu te exalto, Senhor, acima de tudo. Teu nome é poderoso, e eis o meu refúgio. Em cada lágrima, em cada canção, eu elevo minha voz em adoração. Eu elevo minha voz em adoração. Em meio à tempestade, tu és a minha paz. Em meio à tempestade, tu és a minha paz. Teus braços me acolhem, meu coração é teu, Senhor. Meu coração é teu, Senhor. Nos vales ou na montanha, sempre te louvarei. Teu amor me transforma, por isso eu proclamarei o teu nome, Jesus. Por isso eu proclamarei o teu nome, Jesus. Eu te exalto, Senhor, acima de tudo. Teu nome é poderoso, és o meu refúgio. Em cada lágrima, em cada canção, eu elevo minha voz em adoração. Eu elevo minha voz em adoração. Santo é tu, digno de louvor. Aleluias, glorificando é tu o teu esplendor. Te entrego, ó minha vida, meu ser, meu viver. Em tudo que eu sou, eu quero te trazer para perto de mim, Senhor. Eu te exalto, Senhor, acima de tudo. Teu nome é
poderoso, és o meu refúgio. Em cada lágrima, em cada canção, eu elevo minha voz em adoração. Eu elevo minha voz em adoração. Eu te exalto com todo o meu ser. Meu coração é teu para sempre. Eu vou te adorar, Senhor, em cada instante, em cada oração. Eu te exalto, Senhor, em eterna adoração. Eu te exalto, Senhor, em eterna adoração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu reino, louvado seja o Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. O Senhor é digno de todo louvor e de toda majestade, de toda humilhação. Senhor, estamos aqui para receber do alto as suas bênçãos, a sua sabedoria. Por isso, meu Pai, nós estamos aqui para elevar o teu reino, para elevar o seu nome, porque somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda majestade. Esta oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bem, meus irmãos, então, como eu disse, o tema de hoje é temor. Substantivo masculino, a palavra temor. Ato ou efeito de temer. Receio, susto, medo, pavor, terror. Viver no temor da miséria, da velhice, da morte, sentimentos de respeito profundo ou reverência por temor a Deus. Então, geralmente, as pessoas, quando têm medo, elas têm temor. E nós não precisamos ter temor a Deus, ter medo de Deus. Nós temos que ter reverência. Nós temos que ter respeito por Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo e a palavra de Deus, porque somente com respeito é que nós também podemos alcançar a obediência à palavra de Deus. Se nós não temos respeito, nós não temos temor. E se temos temor, temos que ter respeito. Bem, meus irmãos, vamos pegar aí a sua Bíblia de papel, a sua Bíblia no celular, a sua Bíblia no computador, no tablet, né? Pegue o caderno, uma caneta e um lápis, escreve o capítulo que vai ser falado, os versículos que vão ser ditos aqui, para você conferir a veracidade da palavra de Deus. E aqui nós abrimos a palavra de Deus na hora, né? Então nós vamos aqui no primeiro tópico, que é em Gênesis, capítulo 26, Gênesis capítulo 26, e no versículo 24. Mas antes de eu começar aqui a palavra de Deus, nós vamos pedir desculpa aqui de quarta-feira, que foi interrompido aqui o vídeo, o culto em casa, não tinha terminado ainda, e por isso nós tivemos que fazer um segundo vídeo para encerrar e terminar o vídeo. Não sei o motivo e não sei o porquê aconteceu isso, porque nunca aconteceu essa situação. Espero que hoje não aconteça de novo, né? Para que possamos dar cabo e terminar a reflexão de hoje inteiramente em um vídeo só. Tá?
Porque o que aconteceu foi uma grande falta de respeito com a palavra de Deus e com o próprio Deus. Tá? Bem, meus irmãos, então nós vamos ler aqui no capítulo 26, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. E apareceu-lhe o Senhor naquele mesmo noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei tua semente por amor de Abraão, o meu servo. Aqui estava falando para o filho, né, de Abraão, né, que era Isaac, né, e vai gerar, né, por causa da fome, neste capítulo 26. Mas ele queria aqui, Deus estava falando para ele aqui um significado, quando Deus foi, disse, conversou com ele, é que ele queria que Deus queria que ele fosse igual ao pai. Igual ao pai, né? E isso acontece nos nossos dias, porque muitas das vezes, né, o pai quer que o filho seja igual a ele, ou o filho quer ser igual ao pai. Não acredito que todos, mas a maioria quer ser igual ao pai. Porque o pai, ele é o quê? Né? Pelo menos o meu, eu acho que para muitos, para mim, com todos os defeitos e acertos, foi um super pai, né? Um herói para mim, né? Aprendi muito com ele, né? E ainda aprendo, ainda coloco em prática as coisas que ele me ensinou ao longo da vida que ele esteve aqui conosco nessa terra. E aí, nós podemos colocar Deus, que é o nosso grande pai. O maior pai da humanidade é Deus. E nós não precisamos temer a Deus ou ter medo do Senhor. Porque ele não é um Deus que tem prazer na iniquidade. É um Deus que não tem prazer na morte de nenhum ser humano. Ele não tem prazer de ver nenhum de nós incluído e imbuídos dentro do pecado. Pelo contrário, ele criou o homem e a mulher à semelhança dele, para que estivesse sempre ao lado dele no paraíso. Mas quando ele criou os anjos, e ele criou Lúcifer, que era o anjo de luz superior a todos os outros anjos, o pai de Lúcifer, porque ele é o pai de Lúcifer também. Lúcifer queria não ser só igual ao poderoso nosso Deus Altíssimo. Ele queria ser Deus. E por isso que ele fez aquela rebelião no céu. E por isso que ele foi expulso, ele e um terço dos anjos, jogado aqui na terra. Né? E aqui na terra, eles se tornaram espíritos malignos, espíritos imundos, que se aproveitam da fraqueza dos seres humanos e entra para poder destruir a vida do ser humano. Enquanto Deus, o nosso grande Pai, ele quer construir, transformar a vida de nós, nos mostrando o caminho através do seu Filho, que pereceu e morreu na cruz por cada um de nós. Então, meu irmão e minha irmã, eu sei que muitas das vezes nós sentimos medo de algo em nossa vida. Isso é normal. Mas não precisamos ter medo do Senhor, porque Ele quer nos acolher, Ele quer nos abraçar e Ele quer que nós estejamos com Ele nas bordas do Cordeiro. E no tópico 2, em 2 Crônicas,
depois de 2 Reis, tá? 2 Crônica, depois de 2 Reis, no capítulo 20, e no versículo 17, diz assim: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai estar em pé e verde a salvação do Senhor para conosco, ó Judá. E Jerusalém, não temais, e não vos assusteis amanhã. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será conosco. Aqui Deus, né, acontenta a Josafá a vitória sobre os teus inimigos. Então você pode ver que Deus aqui, ele era com Josafá para a vitória dos seus inimigos. E Josafá aqui, ele não tinha o temor, ele não tinha medo de Deus. Ele tinha respeito por Deus e pela palavra dele. Em adoração, em humilhação, em oração. E por isso, Deus aqui estava falando que ele iria o exaltar sobre os seus inimigos. E é isso que Deus quer fazer para mim e para você. Te exaltar sobre os seus inimigos. É os teus inimigos que tem que ter temor do nosso grande Pai Celestial. É os seus inimigos que tem que ter temor por você, porque você está com Deus. E Deus está com você a partir do momento que você o adore, a partir do momento que você se entrega para Ele em seus arrependimentos dos seus pecados e dos seus erros. Para que Ele possa defender você dos seus inimigos e possa te proteger em todos os teus caminhos. Mas depende da sua adoração, da sua entrega para Ele, não só você, mas como eu e todos os filhos de Deus e todo o povo de Deus no mundo. Ele vai certamente colocar a mão sobre nós e vai nos guiar e nos proteger. E no tópico 3, no Salmo 34, Salmo 34, versículo 4 diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. É o que eu acabei lá de trás falando sobre Josafá, a vitória sobre os seus inimigos. E aqui Deus está prometendo a Davi, e Davi está pedindo e buscando, né, a face do Senhor, certo? E prometeu livrar-me de todos os meus temores. Tudo aquilo que ele tinha de temor dentro dele, tudo aquilo que ele tinha dentro dele de medo, Deus prometeu que iria o livrar de seus temores. Então essa promessa é para mim e para você. Ele vai nos livrar dos nossos temores também, porque nós temos temores dentro de nós que não são visíveis a olho nu, mas que nós sabemos quais são. Então, se você tem os seus temores dentro de você, faça como Davi. Busque em adoração o Senhor. Clame por ele. Lute para que ele venha cumprir esta promessa que cumpriu para Davi e de geração em geração ele vai continuar cumprindo, livrando nós e todos aqueles que o adoram dos seus temores. Provérbios, o quarto tópico. Provérbios 29. Provérbios, capítulo 29, e no versículo 25 diz: o altivo de ânimo levanta contentas, mas o que confia no Senhor engorda. Aquele que gosta de confusão, aquele que gosta de briga, aquele que gosta de ser superior, aquele que gosta de
colocar medos nas pessoas, como Lúcifer e outros mais inimigos que às vezes nós temos ao caminho da nossa vida, ele vai fazer o quê? Ele levanta o quê? Contentas. Mas o que confia no Senhor engordará. Engordará o quê? A sua força. Engordará dentro de você a unção do Senhor. Engordará dentro de você o Espírito que Deus tem para te dar. O Espírito que Deus tem para te dar, que é o dele. O Espírito dele. Que vai vir sobre você e vai te engordar espiritualmente para que você possa lutar contra os seus medos, contra os seus temores, para que você não pereça, para que o teu espírito não fique abatido, para que o teu espírito não fique abatido e os ossos sequem, mas sim, ele vai trazer para você todos os dias que você adorar, ele vai trazer renovo para você, ele vai trazer esperança para você, ele vai trazer aplacamentos das suas dores, das suas enfermidades, dos seus problemas. Ele vai te ajudar a caminhar, a atravessar esse Jordão que nós vivemos aqui na terra, porque nós vivemos aqui no Jordão e precisamos atravessar para o outro lado do Jordão, que é nos encontrarmos com ele no reino eterno. É essa promessa para mim e para você, a salvação eterna. É esse muito que ele quer te colocar na salvação eterna, para todo sempre com ele. Aonde você não vai ter mais dentro de si os temores, as dores, os conflitos, as decepções, dentro da família, fora da família e no mundo. Porque nós estamos fadados a ter, todo dia, decepções com familiares, decepções com pessoas, mas Deus nunca vai te decepcionar se você o adorar, se você se prontificar, se prostrar a ele e cultuar para ele todos os dias da sua vida, pela manhã na oração, com o estudo da palavra, levando a palavra a outras pessoas, te preservando das tentações, te ajudando a caminhar por esse mundo que nós estamos vendo de tanta imoralidade, de tanta perdição. Ele vai te ajudar. Mas para isso, nós temos que fazer o quê? O adorar. O adorar. E o quinto tópico é aqui em Eclesiastes. Nós vamos em Eclesiastes, capítulo 12 de Eclesiastes, e no versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, toda obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Bem, meus irmãos, o temer aqui, na palavra de Deus, não é para você ter medo do Senhor. É para você ter respeito pelo Senhor. É para você ter respeito pela o que ele fez por mim e por você, que é ter dado o teu filho unigênito para morrer em nosso lugar, pagar um preço altíssimo pelo nosso pecado, certo? E estava dizendo ali na palavra, está consumado. Então, meus irmãos, nós temos que
ter a obrigação nossa de pedir a Deus todos os dias que Ele esteja conosco. Nós temos a obrigação de o adorar todos os dias. Aquele que é cristão, de verdade, realmente, ele se prostra de manhã, ele ora na hora de tomar o seu café, ele ora na hora do almoço, ele ora, não sai de casa sem ler a Bíblia, ele ora para entrar no seu trabalho, para que tenha uma jornada com paz e tranquilidade, para vencer os obstáculos da vida. Ele ora, né, à noite, ele ora de madrugada, como Daniel fazia. Ele orava 3 vezes ao dia, e quando fizeram um decreto impedindo que ele orasse, ele continuou orando. Então quer dizer que ele não temia, mas ele respeitava o Deus que o tirou. E com essas orações, ele fez fortalecer a sua comunhão com Deus e o tirou de onde? De dentro da boca dos leões. De dentro da boca dos leões. Quando ele já tinha tirado Daniel e seus amigos, primeiramente, da fornalha. E aí diz uma coisa para você, meu irmão e meu irmão. Davi era baixinho, fraco, frangote. E Golias era um homem forte que malhava o seu corpo. Todos tinham medo dele. Mas enquanto Golias malhava os seus bíceps, os seus músculos, o seu corpo desenvolvia, para que todos o temessem, e todos o temiam mesmo, Davi ele malhava os bíceps dos joelhos, adorando ao Deus Altíssimo. E naquele combate, Deus o fortaleceu. E uma simples pedra, e uma simples fute, lançada sobre a testa de Davi, aquela pedra o pegou e derrubou aquele homem gigante, poderoso. Aquela pedra não poderia nunca derrubar aquele homem. Mas ali naquela pedra foi a mão do Deus Altíssimo que o derrubou perante milhões de soldados do outro lado e do outro lado de Israel, porque nenhum tinha coragem também do outro lado de Israel para encarar aquele homem. E o Davi o fez, e protegido e guardado pelo Senhor. Mas por que Davi conseguiu isso? Porque Davi, ele malhava os bíceps do joelho, adorando, respeitando a palavra dele, respeitando o Deus Altíssimo, buscando a face de Deus, e ali Deus o defendeu. E com isso defendeu o povo todo de Israel, dando livramento de um inimigo poderoso. Então é isso que eu e você temos que fazer. É claro que temos que cuidar da nossa saúde, é claro que temos que cuidar do nosso bem-estar. Isso a Bíblia também ensina. Mas temos que malhar os nossos bíceps do joelho no chão, o adorando. E ao longo do dia nós podemos parar e fazer uma oração curta, rápida, em pensamento. Porque ele vai ouvir, porque ele pode entrar na nossa mente e ver escutar os nossos pensamentos. Então seja um Davi na vida, seja um Daniel na vida, seja um Abraão na vida, seja um Moisés na vida, seja um Jó na vida. Não importa. Quem te critique, não importa. Não esquenta a cabeça com isso. Deus está aí para defender todos aqueles que atiram pedra em você e, se não se arrependerem, vão estar na condenação eterna. É você e Deus. É a sua salvação. E a salvação, ela não é transferida pelo DNA. A salvação é única para cada um de nós. Então busque, enquanto é tempo. Adore ao Deus verdadeiro. Adore ao único Deus que pode te ouvir, que pode falar com você,
que pode te abraçar, que pode te acalentar, que pode te mostrar os caminhos, que pode te mostrar as luzes, aplanar o caminho para que você possa passar, para que você não caia dentro de um abismo. E se ele aplana perante um caminho que tem abismo de um lado e abismo do outro, os anjos vão fazer uma cerca para que você não vá nem para um lado e nem para o outro, porque diz a palavra de Deus, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 e à nossa direita, e não seremos atingidos. É essa a promessa de Deus para mim e para você, mas temos que o adorar. Temos que o adorar. Temos que o adorar. Em Isaías, capítulo 14. Isaías capítulo 14, a profecia contra os filisteus. Isaías capítulo 14 diz, Isaías capítulo 14, versículo 34. Versículo 34. Isaías capítulo 14, e no versículo... Aliás, não é 34 não, perdão. Isaías capítulo 14, versículo 30, diz assim: e os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus redutos. Ou seja, aqui em Isaías 14, né, porque né, proferiu contra o Altíssimo os filisteus. Então, aqui quem tinha que temer não era o povo de Israel. Aqui quem tinha que temer eram os filisteus. Porque eles seriam reduzidos a pó, reduzidos a nada. E sobressaria o povo de Israel. E é isso que ele vai fazer para você. Você não tem que temer. É os teus inimigos que ele tem que temer. É os teus inimigos que tem que temer o Deus que você serve. E não você temer os deuses que ele serve, que são deuses mentirosos, deuses falsos, que não podem fazer nada contra você, nem contra ninguém neste mundo. Mas o teu Deus, aquele que te protege, aquele que te criou, aquele que você adora todo dia, esse pode fazer. É só você o adorar e entregar-se a ele com fidelidade, com amor, com carinho e com respeito. E em Mateus 10, em Mateus 10, no capítulo 10, versículo 28, diz: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Teme antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqueles que matam o corpo aqui na terra, você não precisa temer, não. É claro que todo mundo tem medo de uma arma, de uma faca, é claro, todos nós temos. Mas quem nós temos que temer de verdade é aquele que pode fazer perecermos nós no inferno a alma e o corpo. Porque se nós formos para lá, seremos queimados no largo de fogo, como diz lá em Apocalipse, e nunca mais existiremos. Iremos morrer para a vida eterna. E não seremos mais vistos, porque o nosso nome será apagado do livro da vida. Porque nós deixamos de respeitar e adorar o Deus Altíssimo. E aqui, Hebreus, nós vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo
Hebreus capítulo 2, e no versículo 14 e o versículo 15 diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, e isso é o diabo. E livrares todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeito à servidão. Quem que venceu a morte? Jesus. Então você não precisa ter medo da morte, porque quando ele voltar, ele vai ressuscitar cada um de nós. Ou para a perdição, aí você tem que temer, ou para a salvação eterna. Ele morreu por mim e por você. E aí é que eu te pergunto, você está realmente adorando o Deus verdadeiro ou o Deus falso? Mahatma Gandhi disse uma vez que o maior cristão que ele já conheceu foi Jesus Cristo. E disse que não há nada errado com o cristianismo. O que está errado são os cristãos que não entendem o cristianismo. E ele está certo, ele não está errado. Mahatma Gandhi fundou a sua religião porque ele foi barrado na sua própria terra, em uma igreja cristã. Porque naquela época, na igreja cristã, não entrava negros. Por isso ele fundou a igreja cristã e por isso ele disse isso. Porque não entendemos o cristianismo. Mas não há nada de errado com ele, como também realmente não há nada de errado. O errado está em nós, e não entender o cristianismo. O povo de Deus não entendeu o próprio cristianismo. E aí faz coisas absurdas no mundo, procura caminhos alternativos em vez de procurar adorar o próprio Senhor nosso Deus. O nosso próprio Senhor Deus. E aqui, em 1 a João, a primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 18 diz: No amor não há o temor. Viu? No amor, certo? Não há o temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é o perfeito em amor. Se você ama o Deus, se você ama Jesus, se você ama o Espírito, se você ama a palavra de Deus, você tem amor. Então você não precisa ter medo, você não precisa ter temor, você tem que ter respeito por Deus, Jesus, Espírito Santo e a palavra dele na sua vida. E aí você vai conseguir o quê? Prosperidade espiritual. E através da sua prosperidade espiritual, você será agraciado e abençoado ao longo da sua jornada nos seus caminhos. E vai ter certeza que você vai conseguir coisas que você nem imagina na vida. Mas isso tem que ser através da sua adoração ao único Deus verdadeiro, Jeová. O Eu Sou da Bíblia, que disse lá na sarça ardente, no monte, aonde subiu Moisés para levar as ovelhas, e lá, aquela sarça ardente, queimando e não queimava, falou Deus a ele. E o Eu Sou. É esse que você tem que adorar.
Não é aqueles deuses falsos que têm nomes aí no mundo afora. Não faça isso, que vai ser a sua perdição. E em Judas, capítulo 1, versículo 24, Judas, capítulo 1, versículo 24 e 25 diz: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria, vê? Com alegria, perante a sua glória. O único Deus Salvador, o nosso, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, veja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora é, para todos sempre. Amém. Então, é com alegria que nós temos que adorar a Deus. É com alegria que nós temos que ir a Deus, mas sem medo. E repito, com respeito, reverência, resiliência, para que Ele possa cuidar dos seus caminhos. E para nós encerrarmos o último versículo, em Apocalipse, capítulo 2, e no versículo 10 diz: Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É essa a promessa para mim e para você, porque ele vai tentar nos prender, vai fazer tudo para que nós recuamos e deixamos o nosso Deus de lado. Não faça isso, porque a coroa da vida é a salvação eterna na minha e na sua vida. Não deixe ninguém tirar de você aquilo que Deus te deu. Deus te deu o Espírito dele. Deus te deu um Salvador. Proclame a palavra dele. Não tenha medo. É os inimigos que têm que ter medo desta palavra, mas você não. Você não servo. Você não cristão. E procuramos entendermos o cristianismo para que nós possamos cada vez mais exaltar a palavra de Deus e o reino dele. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando por aqui hoje com esta palavra e vamos fazer uma reflexão para que possamos adorar mais o nosso Deus Criador. Porque só através dele é que nós podemos nos salvar de todas as coisas. E vamos encerrar com o hino, né, do programa Tá na Hora. É tempo de decisão. Levanta a voz em adoração. Deixe para trás toda a solidão. O amor de Deus é a nossa canção. Tá na hora de louvar, sinto a presença me guiar, com os corações em unidade. Vamos juntos exaltar o Senhor. O sol já raiou, a luz chegou, e em cada passo ele me amou. Promessas feitas, janelas abertas, é tempo de fé, a vida é certa. O sol já raiou, a luz chegou,
e em cada passo ele me amou. Promessas feitas, janelas abertas, é tempo de fé, a vida é certa. Tá na hora de louvar, sinto a presença me guiar, com os corações em unidade. Vamos juntos exaltar o Senhor. Vamos juntos exaltar o Senhor. De joelho ou em pé, te adoramos, Senhor. Em cada verso e melodias, é para ti, Senhor, o nosso louvor. É para ti, Senhor, o nosso louvor. Tá na hora de louvar, sinto a presença me guiar, com os corações em unidade. Vamos juntos exaltar o Senhor. Vamos juntos exaltar o Senhor. Tá na hora, vem, Senhor, em nosso meio, Pai e seu amor. Deixa o Espírito nos transformar, pois é nele que vamos descansar. Pois é nele que vamos descansar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, podendo, meu Pai, aprender através do Espírito a sua palavra. Que o Senhor, meu Pai, neste sábado maravilhoso, que o Senhor preparou e santificou e separou para cada um dos seus filhos e para toda a humanidade. Que podemos refletir na sua palavra. Podemos procurar, meu Pai, estudar a sua palavra para entender cada vez mais o cristianismo que o grande e Salvador nosso fundou naquele Calvário no ano 31. Senhor, nos ajude para que possamos entender os seus desígnios para as nossas vidas. E é esta oração que deixo em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E assim seja em nome do Senhor Jesus. Bem, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãos de fé, que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Que vocês tenham o primeiro dia da semana, né, que é o domingo, né, do começo de uma nova semana. Adorando ao Senhor, buscando a face do Senhor, lutando pela sua salvação, para que você possa caminhar e a sua família também. Só Ele pode salvar cada um de nós, pela sua graça. E semana que vem, né, nós estaremos segunda-feira às 18 horas no grupo Aconselhamento para Casais. Quarta-feira nós estaremos às 18 horas também, com o tema, né? Será que nós somos salvos pelas nossas obras? Vamos ver na palavra de Deus. E na sexta-feira, adoração, às 18 horas. Conto com vocês para ajudar a evangelizar com essa palavra, a palavra de Deus, pelo mundo afora, para alcançar os corações e esvaziar o inferno. E lembre-se, a palavra é de Deus, mas a boca é nossa. Fiquem em paz e que Deus abençoe a todos. E muito obrigado para aqueles que sempre participam conosco e aqueles que vão ver posteriormente. E para você entender o que foi dito aqui hoje, pegue do começo ao fim. Mas não esqueça, Deus te ama. Fiquem em paz, meus irmãos. E até semana que vem.